Boa noite, pessoal. Vamos para mais um estudo. Para quem é a primeira vez que acompanha nossa live, meu nome é Renata. Já tô conhecidinha aqui, né? Sejam todos bem-vindos. E hoje vamos estudar mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 136. Coisas terrestres e celestiais. A análise de hoje, né? O livro, pessoal, é uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito do Emmanuel. E esse livrinho aqui, ele é todo comentado, né? O Emmanuel veio comentando pequenos trechos, pequenos versículos do Novo Testamento. E o de hoje é João, capítulo 3, versículo 12. Certo? Então, quem também quiser pegar a Bíblia para acompanhar o livro e a Bíblia, o texto de hoje está em João. Certo? Vamos ver quem mais entrou aqui. Tia Rô, boa noite, seja bem-vinda, Tia Rô. Airan, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Ale, já te coloco aqui, amigo, seja bem-vindo. Lu Santos, boa noite, senhora, seja bem-vinda. Gilda Teca, boa noite, seja bem-vinda, Gilda. Maria José, seja bem-vinda, Maria. Uma alegria ter você aqui. Rita Avelino, boa noite. Seja bem-vinda. Lilian Garcia, boa noite, família. Um beijo aí para as meninas, Lilian. Tia Rô, quando a Tia Rô fala que tá tudo pronto, é porque além dos livrinhos que a Tia Rô acompanha, ela também pegou uma aguinha e hoje eu peguei essa daqui. Para que a água, pessoal? Para depois do estudo, depois das vibrações, a gente fazer a fluidificação, né? Então pega a aguinha lá. Se tiver alguém doente em casa, separa a água de quem tá doente, tá bom? Se todos estiverem bem, graças a Deus, podem compartilhar a mesma água. Décio, boa noite, Décio. Seja bem-vindo. Um beijo para Rosana, para a turma toda aí da sua casa, Décio. Gustavo, meu amigo, boa noite, Gu, seja bem-vindo, bom estudo para nós. Ideilda, minha linda, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Deis, minha linda, Deis que fica lá no bazar, pessoal, seja bem-vinda, minha amiga. Essa blusinha aqui que eu estou usando é lá do bazar, minha amiga Deis que ajudou eu a escolher. Vejam só, modelito do bazar da Casa do Caminho. Tem bastante coisa linda lá no nosso bazar, vale a pena conferir. Elza, boa noite, minha querida. Seja bem-vinda, Elza. Dona Terezinha, que saudade que eu tô da senhora, Dona Tetê. Um beijo bem apertado no seu coração. Otília Colombo, seja bem-vinda. Manu, boa noite. Manuel, o nosso rei do café, o chefe da turma. Seja bem-vindo, Manu. Regina Mobará, boa noite. Que Deus abençoe os nossos estudos. Amém. Amém, Regina. Que assim seja. Seu Cássio Ronaldo, boa noite. Muita luz a todos. Muita luz, seu Cássio. Seu Cássio que também dá uma super ajuda pra gente lá na Casa do Caminho. Um beijo, seu Cássio. Robério, boa noite, Robério, seja bem-vindo. Tia Lu, minha flor, meu amor, seja bem-vinda. Dá um beijo no Guara também. Saudade que eu tô de você, tia Lu. Qualquer hora eu vou aí te visitar. Deixa você tomar a vacina que eu vou aí te visitar. Robério, tia Lu, saudades. Patrícia Siqueira, seja bem-vinda, Patrícia, boa noite. Maria, boa noite, Maria, que é minha aluna agora, né, Maria? Angelina, boa noite, Angelina também minha aluna. Coisa boa, boas vibrações. Falou que a mãe tá com dor. Vamos vibrar pela Otília aí para ela melhorar, se Deus quiser. Até o fim da live ela tá melhor. Ildinha, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Regina Mobará pedindo vibrações. Elza, obrigado, Elza. Você também é linda, minha flor. Alessandra, boa noite. Bom estudo para nós, Alessandra. Alessandra, você é aluna também, né?
Seja bem-vinda, Alessandra. Terezinha Nunes, boa noite. Robério, Terezinha, Alzira, boa noite. Seja bem-vinda, Alzira. Ivonete, boa noite. Angelina, Antônio Cabreira, boa noite, Toninho. Seja bem-vindo. Pessoal, falei aqui dos meus alunos porque quarta-feira que vem, dia 24, começa o nosso curso. Eu e o Alessandro aí como professores, como orientadores, mas a gente estuda junto com vocês do que a gente aprende junto, né? Mais a gente estuda e aprende do que ensina. E é sempre muito bom os cursos. Quem não se inscreveu ainda dá tempo, hein? Ai, Alessandra, sua aluna, Angelina, a Maria, coisa boa. Vai ser muito bom. Vamos aprender bastante juntos e quem não se inscreveu ainda, o curso é online, estão todos convidados. Léo, boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Otília, minha amiga lá de Ubatuba, seja bem-vinda, linda. É isso aí, só gente linda. Ai, o Alê, vamos colocar o Alê aqui. Me empolguei falando com vocês e não pus o Alê. Vamos lá. Pronto. Vou entrar o Alê aqui, que ainda faltam uns 3 minutinhos pra gente começar o de hoje. Olha aí, olha, nós estamos combinando. Combinamos. Eu ia falar isso agora. Combinou, hein, gente? A força do pensamento. Verdade. Que Tudo legal. bem, todo mundo aí? Boa noite a todos. Boa noite, Rê. Isso aí, amigo. Que legal. Muito Oi. bom. A Léo, precisa fazer o básico 2. Demorou, Léo. Aulas online, dá para fazer de qualquer lugar com o celular, Léo. Só se Sim. matricular. Todos os cursos da casa estão online. Só tem uma turma de preparatório aos sábados que é presencial. Volte a Boa noite, estudar, Léo. Isso é Elza. muito bom. Boa noite, tia Rosana. Boa noite, Airan. Isso aí. Hoje todos preparados para a lição de hoje? Tem que estar, né? Sim. A Elza também está dando um oi para você. Ivonete, Angelina, boa noite. É isso aí. Boa noite, Regina Mobará. Ó, o Léo falando que sim. Epa! Isso aí, tem Léo, que não estudar. sei de cor quem é o professor do segundo básico. Básico 2. Eu acho. Ixi, não sei. Mas é tudo legal, os professores. Todos os professores maravilhosos. Na casa do Caminho só tem professor maravilhoso. Só. Boa noite, mãe Luciana. Saudade sua também, viu? Vê se aparece. A gente aparece aí na sua casa quando puder. Boa noite, Rita Avelino. Boa noite, Ildinha, que é a minha terceira mãe, né? Eu tenho tantas mães na casa do Caminho. Boa noite, meu amigo Manuel. Isso aí, o rei do café, ó, Manu. E a Luciana, a Milciucas, também é mãe de todo mundo, né? Que eu também chamo ela de É, mãe. chama de mãe. Mami Joy, a tia Lu. Muito bom. Ó, Ó, dona quem Terezinha. nasceu aqui, amigo? Oi? Quem que falou aqui para você? Ah, a Terezinha falou. Boa noite, vizinha. Terezinha Nunes. Ó, estar participando dos ensinamentos junto com a Renata é um prazer ter os dois. É um prazer também estar aqui, né? Aceitando os desafios da vida aí para se desenvolver. Quase uma dupla dinâmica. Isso aí, ó. A força do pensamento fez a gente vestir o mesma cor de camiseta e tudo, olha. Eu juro que não foi combinado, né, amigo? Não foi Não, combinado, foi. não mesmo. Eu escolhi aleatoriamente, assim. Vou usar essa daqui. Eu coloquei essa daqui que foi minha amiga Deis, que me ajudou a comprar lá no Bazar da Casa do Caminho. Olha que chique, gente.
lá do bazar. Nosso bazar tem um monte de roupa linda. Tem roupa, sapato, bolsas, acessórios. Vale a pena. Produtos bonitos e de qualidade, isso mesmo. Marilene, Léo. Boa Muito bom. noite. Agora deu, né? 20h30. Deixa eu ver aqui. 20h30, aí, ó. Consertei o relógio. Pessoal, depois no final a gente bate mais um papinho. Bora lá papear da lição agora. Mas antes, aquela prece marota. Isso aí. Vamos com muita alegria no coração, nos deixar envolver pelo amor sublime de Deus, elevando os nossos pensamentos até Ele e agradecendo a oportunidade de estarmos encarnados. Agradecendo a Deus por todas as oportunidades de aprendizado, seja ela nas horas de alegria ou nas horas de dificuldade, pois sabemos que em todos os momentos estamos aprendendo. Vamos também elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso guia, nosso mestre, governador do planeta Terra, e agradecer a esse ser supremo por cuidar de nós com tanto amor, por ter vindo até o planeta Terra demonstrar, dar o exemplo, deixar a lição do seu evangelho através dos seus apóstolos. Obrigada, Jesus. Vamos também elevando o nosso pensamento e nos conectando com o Dr. José Maurício e toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, os espíritos curadores, os espíritos mentores que nos orientam, os espíritos dos médicos, que eles possam vir até o nosso lar nesse instante, nos auxiliar com o estudo, com o entendimento e também nos socorrer com as nossas dores, com os nossos temores, que eles possam estar conosco nesse instante. Certo da presença dos nossos irmãos da espiritualidade e com a permissão de Deus e Jesus, vamos dar início a mais um estudo. Que assim seja. Que lindo, que gostoso. É tão bom, né, gente? Não sei vocês, Nem mas eu fala. amo. Quando a gente começa a fazer assim uma prece, a gente já vai sentindo aquela coisa boa invadir o peito da gente, aquela certeza, né, de que não estamos sozinhos, de que estamos amparados por uma força maior vinda de Deus. É bom demais. Sim. A lição de hoje, pegando esse gancho aí, chama Coisas Terrestres e Celestiais. O estudo de hoje está pautado no capítulo 3, versículo 12 de João. João evangelista, João apóstolo de Jesus. Está escrito assim: se vos tenho falado de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus. Jesus está falando assim, eu estou contando aqui as coisinhas corriqueiras aqui do dia a dia e vocês já não estão botando fé. Imagina se eu contar o que é lá no plano espiritual, o que é lá na outra, né, na outra dimensão, na outra esfera. Aí vocês não vão entender nada mesmo. Então, essa lição aqui é uma lição de calma, de paciência, da gente aprender a ter maturidade, da gente ter calma e estudar, da gente aprender a aceitar os processos da vida, né? Uma sementinha, ela é pequenininha e ela, para ser uma árvore, para dar fruto, para dar flores, ela tem de aceitar o processo dela de germinação. Não tem outra forma. E nós somos sementinhas ainda, né? Tô aí para me arriscar aqui com a doutrina espírita, a gente já está soltando uns galinhos, né? Mas a gente está bem nesse processo de sementinha ainda, estamos no processo de germinação. Por isso, temos que ter paciência.
né? Nosso nutritivo que está vindo para a gente germinar essas folhinhas aí, esses primeiros galinhos, é a palavra de Jesus, é o exemplo de Jesus, certo? Vamos lá. Eu vou lendo os trechinhos e a gente vai comentando. O primeiro parágrafo fala assim: no intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Estou falando aqui nesse primeiro parágrafo que a gente já quer saber de tudo, né? Que a gente fica reclamando, por que não vem a notícia? Por que não vem logo a cura do Covid? Por que não vem logo essa explicação do porquê desse Covid? Por que não vem logo a explicação? Por que já não resolve tudo no passe de mágica, né? É isso que ele está falando aqui no primeiro e vai continuar falando no segundo parágrafo, né, amigo? Isso mesmo. Uma coisa muito importante que ainda não temos a maturidade e compreensão dos fatos do mundo espiritual. Então, tudo leva um tempo, tudo leva um processo. Quando a gente está maduro para receber uma informação nova, que temos a compreensão do fato, a gente recebe. Fora isso, a gente tem que esperar o processo, como foi dito antes. Exatamente. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos, as relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisa e realizações, vulgarizando métodos de cura para chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso espiritual. Falando de novo aí dessa pressa que a gente tem em saber. Desse trechinho aqui, pessoal, como esse livro já foi escrito lá em 1948, se eu não me engano, já foi escrito há bastante tempo. Nessa época aqui não se tinha uma literatura tão vasta igual a gente tem hoje, graças a Deus, né? Então hoje já temos já muitas dessas coisas que ele está falando aqui que ainda não tinham sido reveladas para nós. Hoje, em 2021, a gente já tem essas informações. Então, a gente não sabe exatamente como se organizam as altas esferas onde está Jesus, porque a gente talvez não tenha nem vocabulário, né, para explicar como é que é feita as coisas lá, que está muito assim. Mas do plano espiritual, que está mais pertinho da gente, que são as colônias que a gente vai, assim que a gente desencarna, as colônias onde os processos para reencarnação acontecem, a gente já recebeu, né? A gente já sabe como é que funciona. As colônias, elas são organizadas, tem os seus governadores, tem os ministros, as venerandos, os espíritos aí já mais evoluídos que ajudam a gente nesses processos, né? Então, é como a Lei comentou aí, conforme a gente vai tendo maturidade, vai sendo apresentado mais informações para a gente. Por quê? Se vier, de repente, determinada informação de um alto escalão, de uma coisa muito superior, vai lá saber para que a gente vai usar isso, né, pessoal? Pode ser que a gente faça um mau uso dessa informação. É a mesma coisa que a gente sair, né? Quem tem informações sigilosas sai divulgando por aí. Dependendo da pessoa, vai fazer mau uso dessa informação sigilosa. Então, é mais ou menos assim que acontece. A gente precisa ter essa maturidade para a gente processar a informação e usar a nosso favor. Então, aqui nessa lição do Emmanuel, como o livro é antiguinho, ele ainda está falando dos não, vocês não entenderiam. Mas hoje a gente já entende algumas coisas, graças a Deus, né? Pessoal aí que vai começar o curso do preparatório, a gente já começa o livrinho lá do Violetas na Janela, já descobrindo alguns Muitas coisas. processos do mundo espiritual, né? Sim.
Muito bom. Vamos lá, mais um pouquinho. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. E a gente tem preguiça mesmo de passar pelo processo, né? A gente já quer saindo pulando etapa, né? É como o dinheiro, né, pessoal? Quem é que, ai meu Deus, tenho que trabalhar o mês inteiro para receber meu salário? Não podia ganhar na Mega Sena, já receber dinheiro de uma vida inteira de uma vez, né? A gente tende a pular etapas, né? Até o nosso cérebro, ele é assim. Tem uma palestrante espírita chamada Anete Guimarães, que é uma pessoa. Muita gente aqui da live já deve ter visto palestras dela. Ela é neurocientista espírita. E ela, em algumas palestras, ela explica um pouco melhor do que eu vou falar agora, né? Sobre essa sistemática do nosso cérebro. Ele é, por exemplo, a gente começa a fazer uma conta. Você aprende a fazer uma conta lá demais, né? Por exemplo, com 2 dígitos lá, duas ali nas dezenas. Você faz uma, faz duas, faz três, daqui a pouco você está fazendo aquilo que você não está nem raciocinando mais, entra no automático. Mudou um pouquinho, seu cérebro já começa a não querer mais fazer. Você tem que forçar ele a fazer, né? Então, isso já vem do nosso corpo, do nosso sistema. Ele já tem essa resistência ao novo, né? Já tem essa resistência a aprender algo diferente. Então, isso a gente reflete na nossa vida. Então, nós temos que trabalhar para educar o nosso cérebro, nosso espírito para aprender. Aprender respeitando todos os processos, né? Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução às tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário, compreendo o homem, que Deus concede auxílios, entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória, né? Tem gente que fica bravo, que vai no centro espírita, quer conversar lá com o espírito, já quer que o espírito fala o dia que ele vai arrumar emprego, o dia que ele vai arrumar namorado ou namorado, o dia que ele vai casar, né? Tem gente que quer e faz essas perguntas para o espírito, né, gente? Então, nessa lição aqui também fica essa dica, não adianta perguntar isso daí para os espíritos. Os espíritos eles vêm orientar a gente ali a melhor forma de caminhar. Eles não vêm dar data, eles não vêm dar nada de mão beijada para a gente. Eles vêm a dar lições para nos fortalecer, para que a gente mesmo chegue nas nossas etapas, né? Então já fica mais esse aprendizado aqui, viu? Se você tiver a oportunidade de conversar com o espírito, aproveite para fazer perguntas edificantes, não para perguntar que dia, que horas, o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, se você vai ficar rico, se você vai ficar pobre, tá? A gente pergunta para o espírito o que eu posso melhorar, o que eu estou fazendo de errado, o que você me aconselha para ser uma pessoa melhor. É isso que a gente tem que perguntar quando a gente tem oportunidade, né, pessoal? Porque também não é muito fácil, é todo um processo, né? Não é sempre que a gente tem essa oportunidade de estar conversando. Quando a gente tem, temos que aproveitar, certo? Último parágrafo. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é a de trazer conhecimentos sensacionais, igual eu estava falando aqui, extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para vou ler de novo, perdão. Iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Então, não vamos chegar para o espírito e perguntar esse tipo de coisa. Às vezes a gente pode até, né, pedir um carinho ali, falar para o espírito, olha, tá difícil. Às vezes ele vai até falar para a gente, ó, tenha mais paciência, ou dar uma dicasinha ali de onde a gente pode melhor para a gente conquistar, mas espírito nunca, um espírito sério mesmo, ele nunca vai falar isso para você, tal dia, tal hora, né? Isso ou aquilo vai acontecer. Outra coisa também, não adianta a gente ir lá falar para o espírito, olha,
O Alessandro, tô com um probleminha com ele. Você pode ir lá dar um jeitinho nele? Não pode falar isso, porque como a gente deu aqui na lição, a espiritualidade, o trabalho dela é muito maior. E outro, um espírito já que já tem uma certa compreensão, jamais vai se submeter a fazer mal a ninguém, né? Então já temos que ter essa diferença aí, como diz aqui o comecinho da lição, né? Os coisas terrestres e coisas celestiais. Coisas terrestres é o que a gente está vivendo aqui, as nossas provinhas, e coisas celestiais são muito maiores, né? Não tem como a gente nem entender agora o que são todas as coisas celestiais, tá? Que a gente já consegue compreender um pouquinho do plano espiritual através das psicografias que a gente vem recebendo aí ao longo dos anos, e da gente aproveitar esse conhecimento para no auxílio da nossa melhora, não de facilidades. Se eu vou fazer uma pergunta para o espírito, né, que vai me trazer uma informação aí, que se eu estou atrás de uma informação surpreendente, uma coisa assim, né, gloriosa, a gente já sabe que não está muito certo, né, que os espíritos eles vêm nos auxiliar. Mais uma coisa, uma historinha rápida. Eu gosto das historinhas, né? Hoje também da Anete Guimarães, a mãe dela também é palestrante espírita, excelente. Hoje também vi um vídeo dela rapidinho, de 10 minutos, ela contando a história que eu vou mais do que resumir. Uma história de 10 minutos eu vou contar. Ela tinha uma amiga, essa amiga estava num processo de formatura anos atrás, né, muitos anos atrás, e os pais dessa amiga dela deram dinheiro para ela fazer o vestido de formatura, para ela mandar datilografar a tese dela e para o dinheirinho ali para ela finalizar o curso dela, a faculdade dela, com a roupa, com a festa, com tudo que ela precisava. E ela morava distante da onde era o comércio que ela ia resolver todas essas coisas. Ela pegou todo esse dinheirinho que ela tinha, colocou numa bolsinha e foi para esse centro dessa cidade onde ela morava pagar as contas dela, fazer lá, comprar primeiro ela chegou lá como se fosse uma gráfica, né? Mas era até datilografado. Entregou o manuscrito para ser datilografado e foi até o armarinho para comprar lá os detalhes do vestido dela. Quando ela chegou no armarinho, que ela foi abrir essa bolsinha para pegar o dinheiro, ela não achou a bolsinha. E ela ficou desesperada, e ela voltou nessa gráfica, ela procurou, ela estava desesperada. De repente, a rua se movimentou de gente, mais ainda, deixou de gente. Quando ela estava quase perdendo as esperanças de encontrar o dinheiro dela, né, que era o último dinheiro que ela tinha, o único dinheiro que ela tinha, que o pai dela tinha tanto se esforçado para dar, né? Vem um homem com um chapéu, com uma veste antiga, né? Ela até falou, nossa, parecia até um mendigo, uma pessoa assim que a roupa era muito velha, muito antiga, e ele entrega essa bolsinha para ela. Ele fala assim, é isso que você está procurando? E ela fala, é. E aí, conforme ela baixa assim o olhar para abrir a bolsinha e dar uma moeda para ele em agradecimento, ele sumiu. Ele sumiu, ela não achou mais ele. Enfim, ela foi, resolveu tudo o que ela tinha que resolver, agradeceu muito. Ela também já era espírita, agradeceu muito a espiritualidade por ter ajudado. Tempos depois, ela foi participar de uma sessão espírita de materialização. E aí, durante a materialização, essa sessão que ela estava acontecia na penumbra, né, no escuro, ela sentiu receber como se fosse um cartão na mão, né? E ela ficou super ansiosa para ver o que era. E quando acabou a sessão que ela olhou, era a foto daquele homem que entregou a bolsinha para ela. E atrás estava uma psicografia dele explicando que ele era um espírito, que ele havia sido o pai dela, que ele era o mentor dela, e que ele se materializou para ajudar ela lá. Então, por que eu quis contar essa história nessa lição de coisas celestiais e coisas terrenas? Para a gente também ter essa certeza da missão desses espíritos, né? Dessas coisas celestiais, do que eles são capazes de fazer para nos auxiliar. Então, que a gente tenha fé, que a gente não tenha pressa,
que a gente tenha convicção que os espíritos estão nos ajudando à medida do nosso merecimento, à medida do que a gente precisa receber. Então, se for do meu merecimento, que o espírito apareça para me devolver minha bolsinha, maravilhoso. Se não for, se fosse para ela não receber isso, ela não teria recebido. Cabe a nós entender este processo, não se revoltar, né? Confiar, entregar na mão de Deus, que o melhor sempre será feito por nós. Que faladeira, né, amigo? Quer falar mais alguma coisa? Não, ótimo. Ótima explicação. Só ouvindo também estou aprendendo. Também estou aprendendo. E aí, tem mais algum comentário? Não, realmente é isso mesmo. A gente necessita aceitar o processo, aceitar o nosso tempo e fazer as coisas da melhor forma possível, que um dia, se for do nosso merecimento, a gente vai compreender e assim por diante. Tudo chega na hora certa, né? Sim. Espero ter levado aí um pouquinho. Quinta-feira que vem é com você, hein? Quinta-feira agora, ó, vou ficar aqui só no coadjuvante, viu, pessoal? Quinta-feira que vem é com a Lê. A gente vai revezando aí para vocês não enjoarem também da minha voz e das minhas histórias. Eu posso sair agora? Não, pode sair não. Pode sair não, senão o espírito vai se materializar e vai te botar aí de novo, viu? Aceite a sua missão. Brincadeira. Eu espero levar um pouquinho com essa história, com essa lição de hoje, que a gente aprenda a ter um pouquinho mais de calma, que a gente aprenda a ter confiança no plano espiritual e aceitar, né, as coisas. Aceitar, não sentado na cadeira sem fazer nada. Aceitar trabalhando, aceitar estudando, aceitar buscando a nossa melhora. Certo, turma? Certo. Foi muito bom. Agora nós vamos aí fazer as nossas vibrações, que o nosso irmão Alessandro vai direcionar para a gente. Vamos todos aí se ajeitando na cadeira, se acalmando bonitinho, para a gente fazer agora a nossa parte, que é doar os nossos sentimentos aí em favor dos próximos nossos, certo? Vamos envolver no além muito amor e acompanhar com ele o direcionamento das vibrações. E assim, os olhos fechados, os nossos pensamentos ligados a Jesus e a Deus, nosso Pai e nosso Mestre, vamos abrir os nossos corações nesse instante e doar com todo amor, com todo carinho, com toda a compaixão ao nosso planeta Terra. Vamos doar o nosso amor, a nossa alegria, a nossa compaixão a todos os dirigentes que conduzem seus países. Vamos doar com sabedoria, discernimento e fé a todos os irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente. Vamos doar o nosso amor, a nossa paz, a nossa ternura aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, em seus lares. Vamos doar a nossa sabedoria, o nosso discernimento, a nossa resignação aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais. Vamos doar a nossa paz, a nossa ternura e a nossa esperança aos nossos irmãos e irmãs que se encontram na rua. Vamos doar a nossa sabedoria, o nosso discernimento, a nossa alegria e a nossa fé a todos os dirigentes religiosos. Vamos doar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa ternura a todos os animais
Vamos doar a nossa compaixão, a nossa alegria e o nosso amor à fauna e à flora. E assim, aos nossos entes queridos, vamos doar o nosso perdão, a nossa compaixão e o nosso amor. E se for permitido, Senhor, faça que transborde dos nossos corações o amor, a fé, a esperança, a ternura, a compaixão, a alegria e a pureza. E por onde passarmos, Senhor, que possamos partilhar todos esses sentimentos aos outros que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que gostoso. Pessoal, nesse instante, nós vamos fazer o passe à distância. Vamos buscar aí dentro do nosso coração aquele sentimento, como se nós, nesse instante, fôssemos visitados por uma vozinha, por um vozinho. Sabe aquela vozinha que sempre tem um chazinho para tudo que a gente precisa? Sabe aquela vozinha que sempre tem aquele caldinho, aquela ervinha, né? Que para tudo que a gente está com dor, que a gente está sentindo, ela tem essa solução. Vamos buscar dentro do nosso coração esse sentimento de alegria de receber essa vozinha e que ela, nesse instante, coloque nas nossas mãos essas ervinhas que têm o poder de curar, essas ervinhas que têm o poder de nos acalmar, de nos transmitir confiança, que possamos receber essas ervas espirituais, que possamos sentir os nossos amigos do plano maior nesse instante, através desse sentimento que estamos emanando, desse acolhimento, que eles possam cuidar de nós como uma vozinha, aliviando as nossas dores, aliviando as nossas tristezas, aliviando as nossas mágoas, aliviando os nossos pensamentos, as nossas preocupações, que já possamos nos sentirmos os pensamentos mais calmos, mais tranquilos, que já possamos nos sentir com menos dor, menos angustiados, que já possamos sentir alegria de viver, que já possamos sentir confiança e certeza que podemos sim resolver os nossos problemas e aprender com eles, que possamos sim, através da nossa vontade, recebermos a cura, o alívio das nossas dores, das nossas enfermidades físicas e espirituais. Assim, vamos imaginando que para terminar este passe, estamos recebendo um abraço bem gostoso do plano espiritual, um abraço de vó, um abraço de vô, um abraço de mãe, de pai. Vamos, assim, envolvidos nesse abraço, rogar que esses irmãos espirituais que nos visitem coloquem na nossa água os fluidos necessários, coloquem na nossa água calmante, remédios e tudo aquilo que nos é permitido, que é possível e que venha para o nosso auxílio. Agradecemos por esse tratamento, pela fluidificação da nossa água
envolvendo novamente o nosso irmão Alessandro, que fará a prece de encerramento e agradecimento do estudo de hoje. E assim, possamos guardar essa lição de hoje com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, que podemos compreender o processo de evolução de uma forma natural, que possamos agir com paciência e com alegria, e a todo instante buscando o nosso desenvolvimento através do estudo, através da prática da caridade, do amor, para conosco e para com o próximo. E assim, Senhor, agradecidos pela lição de hoje, damos por encerrado o estudo, que possamos estar aqui na próxima quinta-feira, com o nosso coração aberto, assim como nossa mente, para que possamos adquirir esse estudo e essa lição com muita compaixão e com muita alegria. E assim damos encerrado hoje os estudos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Que assim seja. Oi? Ai, que gostoso, gente! Tô sentindo um abracinho até agora. Espero que vocês também tenham sentido tão bom. Muito bom, muito bom. Nossa, quanta gente bonita! Maravilha! Fala aí, meu amigo. Fala uns oi aí. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Pera. Quando você vai Estou voltando, eu chegando. vou tomar meu remedinho. Estou chegando. Aqui, ó. Boa! Marilene, boa noite, pessoal. Leonice, é isso aí, sintonia, né? Da nossa cor abóbora, da camiseta. Terrosa, né? E é rosa? Terrosa, de terra, uma Ah, corzinha de terrosa. entendi. A Deis disse verdade, amiga. Elza com seus emojis de amor e de carinho. Tia Rô com seus corações. Marilene, é muito bom sim fazer prece, isso é gostoso. A gente tem que praticar diariamente, viu, a prece, pessoal? De uma forma simples e verdadeira. Maria do Carmo, boa noite. Robério, com seus emojis. Leonice, acho que a internet caiu no momento, mas voltou. Robério, Tia Rô, Robério. Alzira, boa noite, Renato. Estou um pouco atrasada, mas cheguei. Isso aí. O importante é estar online aqui na live. Josete, boa noite a todos, bom estudo. Meu pai, Adilson, está presente também, agradecendo. Mário, Robério, meu pai mandando os corações, Alzíria, as vibrações da nossa querida amiga Maria José, Dulce, Manuel, muito bom o conhecimento da NET. A Alzira, boas vibrações para todos nós. Obrigado, Alzira. Luciana, Rê e Ale, o curso é básico 1, não preparatório. Erramos o nome. É, É tá que era valendo. antigamente, né, pessoal? Agora é básico. Falha não. Leonice, isso, Leonice pedindo as vibrações. Robério. A nossa querida a amiga Josete pedindo vibrações. Né? Vamos vibrar pela nossa amiga. Maria do Carmo pedindo vibrações. Maria também pedindo vibrações. Estherzinha. Vibrações também da Maria. Angelina Colombo, maravilhoso. Patrícia Siqueira, gratidão, que estudo maravilhoso, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, viu? A gente também, além de ensinar, a gente também aprende, viu, Maria? Desculpa,
Isso, Patrícia. Maria do Carmo pedindo vibrações, a Maria também. Rita Avelina, gratidão. Maria, gratidão. Maria do Carmo, gratidão. Esther mandando seu coraçãozinho. Aran pedindo, dando gratidão. Regina Mobará, com seus emojis de amor e de carinho. Alzira também. Patrícia Siqueira. Meu pai mandando um salve de palmas. Alzira na prece com seu emoji. Regina Mobará, gratidão, tentando aprender e melhorar. Tem chão, isso aí. Isso é um processo, não precisa ter pressa. Um dia de cada vez. Se errar hoje, amanhã você conserta e por aí vai. Robério, meu pai também, Adilson. Cássio Ronaldo, que todos possamos ser gratos pelo aprendizado, sempre podemos ajudar. Isso aí. Um auxiliando o outro. É esse nosso objetivo. Dulce, assim seja, gratidão. Nossa querida amiga Cara, boa noite a todos, pedindo vibrações para Dona Iná. Boa noite, Iraci. Denise Loureiro, gratidão, Renata e Alê, pelos ensinamentos. A gente agradece novamente. Tia Rô, gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos, que sejamos abençoados sempre. Um beijo no coração, Tia Rô. Leonice, já não estou mais com dor. Graças a Deus, isso daí, ó. Vamos aí, nossos pensamentos influenciam muito na nossa vida, viu? Dona Alzira, está chique. Como está combinando até com o esmalte e sua blusa, Renata. Olha, ela observou. Olha o detalhe. Leonice, gratidão e Tia Rô, gratidão. Alguma coisa a dizer, amiga? Não, só. Angelina diz que nós somos uma dupla dinâmica. Que legal. Terezinha Nunes também mandou um beijo. Léo, Tia Rô, e é isso aí. Valeu, valeu, amigo, valeu, amigos Eu que todos. agradeço. Até quinta. Até Quinta-feira quinta. estamos juntos aí, edição 137. Isso aí. Beijo nos corações. Até quinta. Beijo, gente. Até quinta-feira. Tchau.